Irmãos, nós estamos estudando sobre o quarto mandamento, mas nessa manhã nós vamos, em alguns minutinhos, dar uma instrução a respeito exatamente da festa na qual os judeus estavam esperando Jesus aparecer na leitura que nós fizemos, pela providência. Sempre temos visto isso e temos destacado, irmãos. Por que a gente tem destacado alguns aspectos da providência? Porque a providência de Deus, ela é mal compreendida pelos evangélicos, pelos cristãos. As pessoas só consideram a providência de Deus ou só reportam a providência de Deus nas coisas extraordinárias. Mas a providência de Deus, irmãos, nos dias de hoje atua principalmente no aspecto ordinário. Os cristãos nos dias de hoje ainda ficam à espera dessas coisas grandes, esses sinais como Cristo realizou aqui em Lázaro, na sua ressurreição, na sua ressuscitação, melhor dizendo. Ficam esperando pessoas ressuscitarem, câncer serem curados de forma miraculosa, livramentos fantásticos, para atribuir isso à providência. Mas Deus age, irmãos, de forma graciosa, maravilhosa, grandiosa, nos mínimos detalhes na vida dos seus. Esses sinais e essas coisas grandiosas, elas vieram e eles tinham o seu objetivo e cumpriram com o seu objetivo. Isso, havia profecias a respeito disso. Aqui Cristo vem atestando a sua divindade, o seu poder, a sua grandeza. Depois vem os apóstolos, aos quais Cristo também disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e deu autoridade. E os apóstolos também faziam coisas grandiosas. O apóstolo Paulo curou. O apóstolo Pedro, certa feita, foi entrar no templo e tinha um aleijado mendigando, disse: prata e ouro eu não tenho, mas isso que te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Por que nós não fazemos isso hoje nos nossos dias? E é porque esses sinais, esses milagres, esses poderes cumpriram com o seu objetivo. Havia um objetivo claro para isso. Quando estudamos de forma adequada a palavra de Deus, nós vemos isso saltar das letras da Bíblia com muita clareza. Depois desses momentos, depois do ministério apostólico, os irmãos veem, não existem mais apóstolos. Encerraram-se os apóstolos. Os que aparecem aí são falsos mestres, são lobos enganadores. Aquele que nos dias de hoje vem com o título de apóstolo, você imediatamente pode considerar um lobo, um falso. Não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram aqueles designados por Cristo, e o último dos apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi chamado, ele mesmo disse, como que fora de tempo. E isso, na história da igreja, nós vamos vendo esses sinais e esses milagres cessando e a igreja vivendo de forma cotidiana, corriqueira, sendo agraciado pela providência de Deus e também gozando de livramentos, da provisão. Mas hoje nos dias, as igrejas, elas inclusive botam nos programas de televisão e você fica impressionado com aquelas coisas todas. Falsos sinais, irmãos. A grande maioria, falsos sinais. O próprio Jesus, quando curou um dos, disse: olha, vá, fique quietinho, caladinho, não precisa sair dizendo não ao povo.
nos dias de hoje é o contrário, né? Filma, chama TV, e essa faz a propaganda. Muito bem. O que é que nós lemos? João 11, 55 diz: estava próxima a Páscoa dos judeus. Olha, presta atenção esse início é primordial para a nossa compreensão. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Por que isso, irmãos? Porque a Páscoa é dos judeus. Essa palavra que eu quero trazer inicialmente para os irmãos. A Páscoa não é para os cristãos. Mas, pastor, a Páscoa não é para os cristãos? Não é, irmãos. A Páscoa é para os judeus. A Páscoa, ela foi instituída pelo próprio Deus e tinha um objetivo claro. Como eu disse aos irmãos, como tudo na Escritura tem um objetivo. A Páscoa, ela marcou a saída, a libertação dos judeus da escravidão do Egito. A Páscoa fazia parte da lei cerimonial. 3 festas deviam ser comemoradas pelos judeus. A Páscoa estava junto da festa dos pães asmos. Terminava a Páscoa, começava a festa dos pães asmos. Elas estavam interligadas. Eram 3 festas cerimoniais. Nós temos aprendido aqui, eu vou reforçar para os irmãos, como foi dito aqui, inculcar nos irmãos. Nós temos, irmãos, na Escritura, nós podemos classificar na Escritura 3 tipos de lei. A lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos que nós lemos, Êxodo 20, do 1 ao 17, e é repetido em Deuteronômio capítulo 5. A lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Tudo que Deus requer do homem para com ele está na primeira tábua dos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos. Tudo que Deus requer de dever do homem para com o homem está na segunda tábua, os outros 6 mandamentos. A lei moral, atenção, viu, irmãos? A lei moral está resumida nos 10 mandamentos que nós estamos lendo. Nós vamos decorar esses 10 mandamentos. Depois, a primeira lei, lei moral. Segunda lei, lei cerimonial. Não nessa sequência, estou dizendo só para... Não é nessa sequência, mas a lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? É a lei que Deus deu ao povo judeu, mostrando a ele como ele deveria adorar a Deus. Toda adoração a Deus é determinada por ele, é prescrita por ele. Toda adoração. O culto, Deus nunca deixou o culto para ser legislado pelo homem. O culto é a Deus, aquele que deve ser adorado é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na sua palavra, Deus sempre disse, olha, eu quero ser adorado dessa maneira, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, isso está na lei cerimonial. Os irmãos vão fazer a leitura, vão ver. Como é que você vai prestar um culto a Deus? Aí está lá dizendo. Como é que vai ser o culto? O culto tem que ser conduzido pelos levitas, né? No Antigo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento. Vai ser conduzido pelos oficiais da igreja. Nós vamos estudar a natureza e o governo da igreja, em breve. Nós vamos estudar também sobre o papel dos oficiais, para compreendermos isso direitinho no Antigo e no Novo Testamento. E nós vamos ver também que no Novo Testamento nós temos agora o sacerdócio dos crentes. O sacerdócio dos crentes. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Onde é que está o sacerdócio dos crentes? Cristo disse, a todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você não associa isso, né, João? Diz, não, você agora é um profeta. Sim, cada crente é um profeta.
cada cristão. O que é que o profeta fazia? Ouvia a informação da parte de Deus e transmitia. O que é que você vai fazer? Ouvir e ler o que Deus tem para nós, que está escrito na palavra, e transmitir para as pessoas. Então você é um profeta. Você não vai estar adivinhando o futuro. Porque os profetas normalmente são associados somente nos dias de hoje. Deu uma profecia, a pessoa logo imagina assim, ele disse o que vai acontecer. As profecias, irmãos, na Bíblia, eram os profetas ouvindo de Deus e transmitindo. Era isso. Agora, algumas vezes, eles diziam o que ia acontecer. Algumas. A maioria das vezes, o que os profetas diziam não era o que ia acontecer, era a vontade de Deus para o povo. Só que agora toda a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Se você quer saber a vontade de Deus, você lê a Bíblia. Aqui está a vontade de Deus, revelada. Deuteronômio 29, 29. Qual é o dever que Deus requer do homem? Qual é, Ruth, o dever que Deus requer do homem? A obediência a quê? A obediência à sua palavra revelada. Tá certo? Primeira lei, lei moral resumida nos 10 mandamentos. Segunda lei, lei cerimonial. A lei do culto. Como cultuar, como prestar culto. Como é que os oficiais deveriam se portar? O que é que eles deveriam fazer? Como o adorador deveria prestar seu culto? Com as ofertas. Aí tem lá a oferta de gratidão, oferta de flor de farinha. Como é que você vai fazer? Deus disse, pegue a massa, prepare assim. Não foi, Ramon? Faça desse jeito e ofereça lá. E a oferta pelo pecado? Você vai levar um cordeiro. Vai levar um boi, né? Sem defeito, sem mácula. Novinho, sem ter sido botado para trabalhar. Se você não tivesse dinheiro, né? Pode levar até umas rolinhas, umas pombinhas. Essa é a lei cerimonial. E tem a outra lei, que é a lei civil. O que é a lei civil? Qual era a relação que o povo devia ter para com ele? Assim como nós temos a nossa lei civil nos dias de hoje. Quem estuda para concurso sabe, né? Tem que estudar o Código Civil quando está direcionado para isso. Deus deu um Código Civil, irmão, para o seu povo. Como ele devia se portar. Se aconteceu alguma coisa, alguma relação, algum extravio de um boi que foi emprestado, como é que deveria proceder? Se um ladrão entrasse em casa, fosse de noite, o que é que podia, o que é que não podia, se fosse de dia, as penas para isso, o furto, se um animal matasse alguém, isso tudo era lei civil. Irmãos, lei civil e lei cerimonial eram para Israel, eram para os judeus. Era para eles. Tudo isso prescreveu em Cristo. Por isso que estava próxima a Páscoa dos judeus. A Páscoa era uma festa para o judeu. O judeu foi libertado do Egito, da escravidão. Só que toda lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, ela tinha princípios que apontavam para frente. Toda a lei cerimonial apontava para Jesus Cristo. A Páscoa apontava para Cristo. Tanto é que os irmãos vão ler, se os irmãos abrirem Lucas 22, que a gente estava estudando, a Sociedade Bíblica do Brasil bota sempre uns temazinhos antes dos versículos, né? E o tema, se eu não me engano, no versículo 14, a partir do versículo 14, é a última Páscoa. Eles acertaram.
Acertaram. A última, porque depois não teve mais Páscoa. Para os cristãos, não. Você não vê a igreja primitiva, irmãos, comemorando a Páscoa. Você não vê nenhum dos apóstolos nos seus escritos recomendando a igreja comemorar a Páscoa. Nem a Páscoa, nem a festa da colheita, nem a das cabanas. Não eram 3? Não tem. Cristo mesmo, logo que comemorou a última Páscoa, instituiu aquilo que deveria ficar para a igreja, que era a ceia do Senhor. Ele pegou, inclusive, os elementos que estavam lá e instituiu a ceia do Senhor. E o Cristo disse: não comemore a Páscoa, comemore isto em memória de mim. Então a igreja, ela agora, ela passa não a continuar com a Páscoa, mas ela vai agora para a ceia do Senhor. Por quê? Porque nós estamos sob a nova aliança. A Páscoa, todos esses ritos cerimoniais, eles faziam parte da antiga aliança. Mas o próprio Cristo diz, na instituição da ceia do Senhor, este é o sangue da nova aliança. Fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Por isso, irmãos, nós não comemoramos a Páscoa. Esse hoje não é domingo de Páscoa. Nós vamos ter a ceia do Senhor, é porque a cada segundo domingo do mês nós fazemos. Mas nós não comemoramos. Eu sei que muitas igrejas comemoram. Eu sei que muitas igrejas fazem uma programação todinha. Mas não há, irmãos, base bíblica para isso. Quando você está comemorando a Páscoa, você está voltando para a antiga aliança. Isso é um problema sério. Teologicamente, isso é um problema seríssimo. Para você, talvez você não compreenda direito, mas isso é um problema. Você está fazendo uma coisa que Cristo não ordenou e está voltando à antiga aliança. Exatamente. É você estar fazendo como os judeus esperando o Messias. Mas o Messias já veio. Paulo diz, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Se ele é o nosso Cordeiro Pascual, por que é que nós vamos? E eu não estou entrando no mérito da comemoração em si, né? Que hoje a comemoração da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira. Não tem nada a ver. As pessoas não estão assando um cordeiro na sua casa. As pessoas não estão comendo ervas amargas. As pessoas não estão comendo pães asmos. Né? Esses não eram os elementos da Páscoa? As pessoas não estão fazendo isso. No máximo, eles estão comendo chocolate amargo, no máximo. Mas normalmente é ao leite. Então, irmãos, nós não comemoramos porque não há nenhuma prescrição bíblica para isso. Se nós entendemos que a gente comemora a Páscoa, a gente está voltando a um problema, e isso é um problema sério. Isso é um problema sério, seríssimo. Deixamos de considerar a nova aliança, estamos na antiga aliança. Então, para a gente não se delongar, irmãos, queria trazer esse esclarecimento, tá certo? De forma bem rápida, bem prática, porque nós estamos, né, nesse momento, sei que os irmãos passaram por isso, muitas igrejas mantêm isso, igrejas evangélicas, mas eu preciso instruir os irmãos, dizer que não há base bíblica para isso. É bonito, a mensagem é bonita, tá? Não vou negar, evidentemente, porque se anuncia sempre Cristo na Páscoa, né? Apesar de ter substituído o cordeiro pelo coelho e etc, né? Mas independente da questão comercial, porque muitos dizem, não é para comemorar por causa da questão comercial, a gente tira a questão comercial. Não, irmãos, é porque você não deve fazer isso. Não deve. Então nós entendemos, é bonito,
Está apontando para Cristo a Páscoa? Claro, irmãos. Um cordeiro lá no Egito devia ser morto e o seu sangue passado na verga das portas, para que o anjo não matasse o primogênito da casa. Tudo isso aponta, mas como nós dissemos, a própria Bíblia diz, Paulo diz, isso era uma sombra das coisas que haviam de vir. Cristo já veio, nós não podemos ficar nas sombras. Não podemos ficar nas sombras. Então, nós ficamos com Ele, com Cristo. O Cristo morto, o Cristo ressurreto, Cordeiro Pascal. Aquele, de fato, que ressuscitou no primeiro dia da semana. É este dia, por isso que nós estamos aqui, é isso que nós estamos estudando. Tá bem, irmãos? Também ficamos à disposição dos irmãos que queiram tirar mais alguma dúvida, tem alguma questão, posteriormente, tá certo? Nós temos todo o prazer, toda a satisfação de fazer isso aqui. Não vamos continuar o estudo sobre o dia do Senhor, mas isso não impede a gente sentar, parar, conversar. Se a igreja precisar de um estudo mais detalhado, nós faremos tranquilamente, sem nenhum problema. O objetivo é esse. Diga, irmão. Quem criou esse calendário público, né? Para dominar, você vai ter um Natal, vai dominar na quarentena. Então, toda essa, além de ser judaica, essa imposição hoje romana, e muitas vezes está adorando um romano, e muitas vezes. Sem dúvida nenhuma. Hoje a Páscoa, irmãos, é um sincretismo, né? Como a grande maioria das comemorações dentro das igrejas hoje é um sincretismo. Ou seja, é uma mistura de religiões e elementos cristãos com elementos pagãos. A grande maioria das festas que a igreja comemora hoje tem esses dois elementos. E onde é que vem o coelho, o ovo, essas coisas? Se os irmãos forem ver, é do paganismo. Não vou entrar no detalhe, porque a gente vai fazer um estudo específico da Páscoa. Mas é paganismo. Por que você, na Páscoa, não usa os elementos da Páscoa? Por que você não usa? Não tem sentido. Você usa os outros elementos. Por que você usa os outros elementos? Os outros elementos porque é um sincretismo, é isso. É o calendário litúrgico. Não existe calendário litúrgico, irmãos. Aliás, só existe um calendário litúrgico da Nova Aliança. É o dia do Senhor. Foi prescrito no Novo Testamento, o dia do Senhor, a Santa Convocação. Pronto. Você quer saber o dia que a igreja comemora, o dia que a igreja festeja, é todo primeiro dia da semana. Até chegar na eternidade, onde a gente vai ter, a eternidade vai ser um dia do Senhor eterno. Vai ser assim. Nós vamos estar com Deus, adorando, nos deleitando, descansando no Senhor para todo sempre. Por isso que a gente faz isso toda semana. É uma preparação para o céu. É uma preparação para o céu. Então, muito bem. Eu já disse aos irmãos, estou à disposição. Tá certo? Faço questão, fico muito alegre em trazer os esclarecimentos para a igreja e para os irmãos de forma individual. Eu já disse, se houver uma necessidade maior, a gente pega cada um desses elementos, traz aqui, mostra aspectos históricos, pega os textos bíblicos, eu estou falando, citei aqui só um deles, mas a gente vai lá na instituição e etc e tal, sem nenhum problema. Ok, irmãos? Então, nosso estudo sobre o dia do Senhor. Qual é o nosso objetivo? Instrumentalizar os irmãos para compreender que o dia do Senhor, o dia que nós devemos guardar, o dia santificado, é o primeiro dia da semana e não mais o sétimo. Tá? Quais são os argumentos que se apresentam, os argumentos mais fortes que se apresentam
para dizer que nós deveríamos estar guardando o sétimo, que é o sábado, e não o domingo? Primeiro, dizem que na Bíblia não tem um mandamento direto específico que houve a mudança do dia. É o que se argumenta. Segundo, quem inventou isso da igreja se reunir no domingo foi Constantino. Nós aprendemos que nenhuma das duas coisas, tá? Primeiro, fontes históricas, e nós vamos detalhar mais ainda para os irmãos alguns trechos históricos, mostram que a igreja primitiva sempre se reunia no primeiro dia da semana. Um documento mais conhecido é o Didaquê, mas citei para os irmãos que tem cartas, né, de cristãos, cartas de pessoas que historiavam, faziam a história, que mostravam isso. Por exemplo, Inácio de Antioquia fez uma carta no ano aproximado de 110, a Didaquê, né, que é um antigo manual de preparação para o batismo e discipulado. A Didaquê data de entre 80 e 90 depois de Cristo. Essa carta de Inácio data de 110 depois de Cristo. A carta de Diogneto, carta de Barnabé, o livro contra heresias de Irineu de Leão, já uma data posterior, 180 a 190 depois de Cristo. Tertuliano, que escreveu o livro da idolatria entre 200 e 210 depois de Cristo. Todos esses documentos mostram que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, antes de Constantino, que consta de 321 aproximadamente depois de Cristo. Certo, pastor? Bom, tá bom, né? Mas e na Bíblia? Nós vamos ver na Bíblia. E nós mostramos aos irmãos que determinadas doutrinas da Bíblia, ela não necessariamente tem que estar com a coisa escrita de forma específica para que essas doutrinas sejam compreendidas. A mais forte delas é a doutrina da Trindade, a doutrina das duas naturezas de Cristo, o fechamento do cânon. Nós acreditamos que a Bíblia fechou. Deus não está revelando mais coisas e a Bíblia... Vocês acreditam que a Bíblia ainda precisa de acréscimo? Mas qual é o texto bíblico que está claro, que diz assim, a Bíblia acabou? Aqui o último versículo. Acrescentar, tá certo. Certo. Mas não diz quando ela acabou, né? Não diz especificamente, aqui esse é o último livro, o último autor, ponto final. Tem assim? Não tem. Mas você claramente infere isso da palavra. Você chega à conclusão. Então, nós vimos, irmãos, a origem desse mandamento, a base do mandamento. Nós vimos o significado. Nós temos que trabalhar com a palavra sábado dentro do seu significado. E eu pergunto, irmã Aline, a palavra Shabá significa o quê? Esse ouvido está ruim agora. Descanso. Da outra vez foi esse, agora é esse. Vai melhorar. Descanso. A palavra sábado significa descanso. Então, quando você lê, nós lemos o mandamento, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Deus santificou o dia do descanso. O dia do descanso, até Cristo, era o sétimo dia. Depois de Cristo, o primeiro dia. E nós temos... Dá para saber disso, pastor? Com antecedência? Dá. É isso, irmãos, que a gente tem que entender. Aquela compreensão do mandamento. O sentido espiritual. Nós sempre temos que ver o sentido espiritual. Nós vamos ler Levítico à noite, Levítico 12. Você tem que compreender o sentido espiritual. Todo Levítico, ele tem, são o quê? As prescrições cerimoniais. Eles têm o quê? Um sentido espiritual. Senão, como eu disse aos irmãos, você ainda vai ficar pensando se pode ou se não pode comer carne de porco. Tem crente que ainda está em dúvida. Come, mas ainda fica meio assim. Olha,
Na Bíblia está dizendo que não pode. Mas todo mundo come, né? Aí fica em dúvida. Por quê? É aquilo, irmãos. As prescrições dietéticas de Levíticos, as restrições de comida, de animais, estavam ligadas à lei cerimonial. A lei cerimonial acabou. Não serve mais para a gente. Então, o sentido do sábado, Deus já estava ali indicando. Em Êxodo 20, ele diz: o sábado está ligado com a criação. Mas, o que é que eu tenho que entender ali? É que é uma celebração ao dia ao Deus Criador de todas as coisas. Em Deuteronômio 5, ele fala, o mesmo Moisés fala, que o sábado está relacionado à libertação do povo do Egito. É a gratidão a Deus pela libertação e pela preservação. Então, o sábado tem um sentido espiritual, é uma santa lembrança. Nós vimos isso. Então, quando você vê o sábado, você tem que ver nesse sentido. E se ele é a libertação do povo do Egito, e nós vimos que a Páscoa trata da libertação do povo do Egito, e a Páscoa está apontando para Cristo, o sábado também está apontando para Cristo. Você precisa ver isso, mas está lá. Quem é que nos liberta verdadeiramente do pecado? Cristo, pela sua morte, ele venceu a morte e ressurgiu dos mortos. É por isso que nós morremos com ele e ressuscitamos também com ele. Em suma, irmãos, os mandamentos estão mostrando um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus que criou todas as coisas. Por isso que Cristo disse, nós lemos aqui, eu sou o Senhor do sábado. Irmãos, o Senhor do sábado não pode mudar o sábado, não. Ele só mudou o dia do descanso. O descanso continua o mesmo. Por que é que ele mudou? Ele já estava apontando, irmãos. A gente precisa tirar o olho e olhar para frente. A gente precisa tirar os olhos do passado e olhar para adiante. Agora, o passado no Antigo Testamento nos mostra as coisas à frente. Nós sabemos disso. Nós vemos isso. Ora, a quem foi prometido? A Abraão foi prometido uma terra, não foi? Aos patriarcas foi prometido uma terra. Mas eles sabiam, hebreus, que é o Deuteronômio do Novo Testamento, mostra que eles almejavam a pátria celestial. Eles sabiam que Canaã era só uma representação da terra prometida. Mas a terra, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, eles já sabiam disso. Havia ali, irmãos, uma indicação do sentido espiritual da coisa. Então, o sábado tem um sentido espiritual. Como é que a igreja lidava com o sábado cristão? A igreja, irmãos, entendia que a verdadeira liberdade era em Cristo Jesus. A Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Era a liberdade espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo, nós estamos vendo, não pediu a Filemon que libertasse Onésimo da sua servidão. Pediu? Não. Por quê? Porque Paulo sabia que Onésimo já era livre. Já era livre. Paulo estava preso em cadeias, mas ele disse, eu sou livre, eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu estou livre. Da maior cadeia que prende o ser humano, que é o pecado. Estou livre. É por isso que os mártires, eles iam para a fogueira, iam para a forca.
sem temer, irmão, sem tremer. Eles estavam livres. Eles não temiam a morte porque eles sabiam que Cristo venceu a morte. Eles não tinham que temer. É o sentido espiritual da coisa. É por isso que a gente tem que tirar os olhos das coisas para trás. O que é a coisa para trás? Eu estou falando no sentido da criação. Se a gente ficar olhando, achando que é o sétimo dia, a gente está olhando para a criação e não para a nova criação. Está entendendo? Deus conduz a história da redenção da humanidade. Deus conduz a história da humanidade e o fio condutor é a história da redenção do seu povo. As coisas que acontecem no mundo, elas acontecem porque Deus está guiando tudo. E o fio condutor disso é a história da redenção do seu povo. Ou seja, nós temos que ter um olhar espiritual sobre todos os acontecimentos da humanidade. Para poder entender, nós temos que olhar as Escrituras sob o olhar espiritual. A igreja sempre deve olhar e observar a história da redenção. E ela tem uma revelação mais ampla. A história da redenção sempre tem uma revelação ampla. Então, irmãos, na ressurreição, Deus trouxe ao cumprimento final seu programa criativo redentivo. A gente fala, quando a gente estuda teologia, existem os 4 pilares da teologia. Decore aí, prenda aí. Quais são os 4 pilares da teologia? Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Isso tem tudo a ver com o 4º mandamento. Ó, Êxodo 20 manda olhar o quê? A criação. Não é assim? Porque em 6 dias fez o Senhor céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou por quê? Porque Deus estava cansado? Não, Deus contemplou a obra da criação. Ele ficou satisfeito, ele contemplou, ele disse: todos devem parar para contemplar também, para dar graças ao Deus da criação. Ao Deus da criação. Tá? Mas em Deuteronômio 5, ele diz: lembra, guarda o dia de sábado, porque fostes servos na terra do Egito, e o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Isso é o quê, irmão? A redenção, a libertação. Mas o sábado também não fica na redenção. Vai para a consumação, porque na eternidade, a eternidade vai ser um eterno sábado. Entendeu? O 4º mandamento tem tudo a ver com isso. É muito mais profundo do que pegar o 7º dia e olhar, é sábado. Vamos ficar no sábado aqui. Se a gente quer sair do sábado, a gente está pecando. A criação original, irmão, produziu o mundo. Mas a criação, ressurreição, trouxe o mundo à sua destinação final. Ainda não, mas vai acontecer. A nova criação, irmãos, é a perfeição da obra recriadora. Quando Cristo ressurge dentre os mortos, ele dá ao homem uma condição que ele não tinha nem quando não tinha pecado. Olha, é algo tão profundo. É. Porque Cristo vai garantir ao homem a eternidade. Adão, irmãos, mesmo sem ter pecado antes, ele não tinha garantia, porque ele tinha que obedecer. Se ele desobedecesse, ele perdia, e ele desobedeceu e perdeu. Entende? A obra de Cristo é o que vai garantir a consumação de tudo, os céus. Então, o que é que a igreja? A igreja estava olhando para Cristo. A igreja deixou de lado a sombra da lei cerimonial e passou a olhar para Cristo. Olha,
E os acontecimentos? Vamos lá. Pastor, o senhor falou, mas não disse uma citação bíblica ainda. Vamos para lá. Vamos para elas. Após a ressurreição de Cristo, se deu quando, irmãos? Primeiro dia da semana. Mas não foi só isso. Cristo apareceu depois da sua ressurreição. Muitas das suas aparições foram quando? Primeiro dia da semana. Está na Bíblia, pastor? Está na Bíblia. Vamos lá, Marcos 16, 2. Vamos abrir. Vamos fazer o exercício agora. Vamos lá. Ramon, abra aí. Marcos 16, 2. Versículos 2 e 9. Zaqueu, João 21. João 20, versículo 1, 19 e 26. Pode ler aí. Marcos 16, 2, depois 9. E 9. Muito bem. João 21. 19. Vinte e seis. Deve ter algum indicativo aí, né, irmãos? Ressurreição, aparecendo aos discípulos no primeiro dia da semana. A igreja foi entendendo. Os irmãos foram entendendo. Se o dia santificado era o sétimo, por que Jesus não ressuscitou no sétimo? Não podia, não? E quem pedia dele ressuscitar no sétimo? Ele ressuscitou no primeiro. E a aparição? Começou a aparecer. Vai só aparecer no primeiro dia da semana? Não. Mas foi mostrando, irmãos. Meus irmãos, a igreja no Novo Testamento tinha muitos judeus. Tinha gentios, né, que foram se convertendo, mas tinha muitos judeus. Meu irmão, o judeu nunca ia guardar. O judeu convertido nunca ia guardar o primeiro dia da semana, estando acostumado a guardar o sétimo dia da semana, se não fosse por convicção. Nunca! Nunca, nunca! Os irmãos viram o quanto os judeus pegaram no pé de Jesus. Irmãos, durante o ministério de Jesus, o que mais fizeram foi acusar Jesus de quebrar que mandamento? O quarto. O que mais fizeram foi isso. E Jesus disse, não estou quebrando, eu não estou quebrando, eu estou ensinando. Eu estou mostrando o que é que significa o mandamento. Eu estou mostrando o sentido espiritual desse mandamento. Isso era para eles entenderem. Irmãos, o único motivo dessa mudança é a certeza, é a convicção da igreja que Cristo ressuscitando no primeiro dia da semana, Cristo aparecendo a ele no primeiro dia da semana, esse era o dia agora santo, santificado, separado. E aí a igreja começa a se reunir no primeiro dia da semana. Vamos ver as referências? Atos 27. Atos capítulo 20, versículo 7. Ruth, abra aí nesse texto. Para ler. Abraão lê 1 Coríntios 16, 2.
Encontrou? Pode ler. Atos 27, bem alto. Vamos lá. No primeiro dia da semana, estando reunidos para quê? Para partir o pão. O que é isso? Ceia. Oh! A ceia do Senhor. Páscoa. Ceia. Primeiro dia da semana, reunidos. Culto. Ceia. Paulo fez o quê? Pregação. O povo estava fazendo o quê, irmão? Cultuando. Tá aí os elementos do culto. O povo reunido no primeiro o dia, a reunião, a ceia e a pregação. É isso. Culto. Sábado? Não. Páscoa? Não. Ceia. Primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2, Abraão. Alto também. No primeiro dia da semana, vocês colocam de lado as suas ofertas. Olha o outro elemento de culto aí. A igreja estava se reunindo, irmãos, no primeiro dia da semana. Não estava se reunindo no sábado. Não tem registro no Novo Testamento de nenhum culto sendo feito no sábado. Eu repito aos irmãos, a única coisa que se fazia no sábado era os irmãos iam para a sinagoga, para lá na sinagoga convencer os judeus que eles estavam errados. Era o que tinha. Paulo frequentava a sinagoga. Claro, ele tinha amor pelos judeus, ele tinha amor pelos seus irmãos. Ele disse: se eu pudesse, eu dava a minha salvação para salvar os meus irmãos judeus. Eu vejo que eles têm zelo, mas sem entendimento. Outra referência, nós conhecemos, Apocalipse 1:10. João, narrando a visão que teve do Senhor, recebeu essa visão no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Primeiro dia da semana. O dia do Senhor está na Escritura, irmãos, como o primeiro dia da semana, não está como o sábado. Não há uma referência no Novo Testamento do dia do Senhor sendo no sábado. Então veja, irmãos, para a gente fazer uma aplicação aqui. Para entender isso, irmãos, a gente tem que entender a história da redenção. Deus resolveu salvar um povo para si. Ele fez isso pela graça. Sempre foi pela graça. Desde o Antigo Testamento foi pela graça. Adão e Eva foram salvos pela graça. Eles não foram procurar Deus. Eles nem confessaram os pecados, irmão. Eles justificaram seus pecados. Eles se esconderam de Deus. Deus chamou eles, se esconderam. Isso é graça. Deus resolveu salvá-los. Deus resolveu cobri-los. Eles estavam nus. O que eles providenciaram para eles não servia, era um tapa-sexo. Uma folhinha cobrindo a parte de cima e a parte de baixo. Deus disse aí, esse daí, essas folhinhas, elas mostram exatamente que a solução que o homem traz para a salvação não serve. São as suas obras. Não foram eles que fizeram, eles mesmos fizeram? Deus disse, não serve. Deus teve que matar um animal. Matar um animal representa quem? Cristo, que vai ser morto. Para cobrir o pecado, precisa de morte, precisa de sangue, precisa de derramamento de sangue.
Ó, Cristo desde o começo. E quando Deus fez a roupa para ele, irmão, foi a roupa toda, viu? Na maioria dos livrinhos assim, bota um negócio meio pouquinho, Eva mostrando aqui um bico, tem isso não, viu? A roupa, o original, a palavra no original significa aquela roupa de manga comprida aqui, ó, que o povo usava na antiguidade. Foi feito de peles. A túnica. Tipo uma túnica, aquele roupão, viu? Não, tu levantou o dedo, viu? Não, não. Toda vela, Cristo vai semana. No Novo Testamento chama de Pentecostes, né? Quando veio acontecer, em Pentecostes, mas em todos os momentos, especialmente segundo a rede dos estudiosos, primeiro dia da semana. Exatamente. Pós. E aí a gente vai entender a que muitos têm dificuldade de entender a que a gente compartilha com transição. Ele vai pegar alguns elementos da ensinamento que está em transição, está mudando. O cara quer trabalhar atos como se fosse. Então, a gente tinha o pessoal ali para o Pentecostes, mas coincidentemente, vou falar bem grato para a igreja, porque esse dia está estabelecendo a igreja da origem, era o dia do Senhor. As pessoas chamavam de dia do Senhor. Quando, então, assim, Jesus ressuscitou no domingo e o Espírito Santo veio no domingo, exatamente, que é Atos 2:1 e segue. Nós vamos trazer para os irmãos lerem também. É outra manifestação aí, bem colocado pelo irmão Zaqueu. Isso era uma promessa que a gente encontra no profeta Joel. Joel 2:28, se eu não me engano. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quando é que isso acontece? Quando é que o Espírito vem, isso realiza, vê, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eles falaram aquilo que ia acontecer? Não. Aquela profecia ali, eles estavam pregando a palavra. Pregando numa língua conhecida. Conhecida para quem ouvia, desconhecida para eles. Aí era algo extraordinário. O que era isso? Para atestar. O sinal ali era para atestar. Isso é algo sobrenatural. Aquelas pessoas não realizam aquilo por elas mesmas. Elas estão falando da parte de Deus. Só Deus pode realizar isso. É isso, os sinais, os milagres eram para isso. Atestar que aqueles dali vinham da parte de Deus. Por isso que o povo ficou, como é que eles estão falando? Eu sei que eles são galileus, né? Eu sei que eles são. Como é que eles falam em outra língua? Como é que eles estão falando? Isso é coisa de Deus, isso é coisa divina. Aí, a quem os olhos são abertos, creem. Quem não é aberto, estão doidos, estão embriagados. Né? Os que viram Lázaro ressuscitar, que Cristo ressuscitou Lázaro, uns creram, outros foram fofocar, pois os fariseus virem e prender Jesus, está vendo? Uns creem, outros não, irmãos. A quem é dado o ouvido espiritual, ele entende. A quem não é, não entende. Acabou. Então, vamos ver aqui, irmãos, só para a gente finalizar. Eu disse aos irmãos desde o começo que tinha um testemunho da história. Nós vimos os textos bíblicos, não foi? Primeiro dia da semana, Cristo ressuscitou, Cristo visitou os discípulos, a igreja se reunindo, referência lá em Atos 20, lá em 1 Coríntios 16, 2, o irmão citando Atos 2, a vinda do Espírito Santo sobre aquelas pessoas no Pentecostes, tudo isso no
primeiro dia da semana. Muito bem. E o registro histórico? Citei para os irmãos aquele documento chamado Didaquê, que consta do primeiro século. Tá? Final do primeiro século, início do segundo século. Está lá o quê? 80, 90 depois de Cristo, né? Já entrando para o segundo século. O documento é anônimo, é verdade, mas usa a linguagem cristã e as instruções para aqueles que queriam fazer parte da igreja, né? Lá foi até, cito para os irmãos uma referência, né? A imprensa metodista, lá em 1957, publicou o Didaquê, está lá na página 75. Diz assim, quando ele se refere à reunião da igreja: reunindo-vos no dia do Senhor, parti o pão e dai graças. Dia do Senhor é o quê? Primeiro dia da semana, domingo. O Didaquê é ensino, instrução, doutrina do Senhor aos gentios através dos 12 apóstolos. Por isso que é considerado um documento, mas nenhum deles assinou. Então, mas é considerado o ensino dos apóstolos. Então, muitos ensinamentos escritos antigos reconhecem isso, tá? Esse documento vários desses documentos você tem por aí. Uma das referências é que ele foi descoberto em 1873 na biblioteca do Monasteiro do Santo Sepulcro, né, em Constantinopla, e foi traduzido em 1883. Em outro documento escrito por Justino, que é conhecido como Justino Marte, ou Flávio Justino, ele viveu também no primeiro século, está dito assim, ó, ele descrevendo o culto da igreja primitiva. No dia que se chama do sol, aí, abre parênteses, domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos, que eram os 4 evangelhos, e os escritos dos profetas. Ó, o povo reunido aonde? No primeiro dia da semana, lendo a escritura. Aí Justino vai explicar o motivo para que a igreja se reunisse no domingo. Ele diz: celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Isso aqui é de Justino Marte. Tudo isso, irmãos, foi antes de Constantino. Antes de Constantino. Então nós temos essas referências, irmãos. Cristo aparecendo aos seus discípulos no domingo, enviando o seu Espírito no domingo. Após a pregação apostólica sobre a ressurreição, tendo os primeiros convertidos, você tem aí Atos 2, do 1 em diante, até o 41. Tendo os primeiros convertidos, foi celebrado o batismo. Foi aonde? No domingo, no dia do Senhor. A igreja foi se reunindo no domingo. A revelação de Cristo a João, na ilha de Patmos, foi no primeiro dia da semana. E toda a referência que você tem no dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Então não há, irmãos, referência ao sábado da igreja se reunindo. Não há. Fazendo um paralelo, né? Como não há nenhuma referência da igreja comemorando a Páscoa. Somente a ceia do Senhor. Aplicando para a gente ficar aqui, para a gente não se delongar mais, nós ainda queremos trazer, mas eu acredito que no próximo estudo a gente finalizar. E a gente vai mostrar, como disse aos irmãos, os 4 pilares. A gente tem a criação, queda, redenção e consumação.
Então vamos olhar também um pouco o sábado absoluto, né? Que é, sábado absoluto é o ponto final, a consumação, o novo céu e a nova terra. Está vendo que a gente tem que olhar para frente? Pode ficar olhando para a criação. Tem que olhar para a nova criação e para o novo céu e a nova terra. Nós vamos ver isso. Permitindo Deus, com a graça de Deus, eu creio que a gente conclui. Bem, então, aplicando. O que de fato, irmãos, tem representado para mim o dia do Senhor? O quanto eu tenho almejado o dia do Senhor? É esse o sentido? Eu tenho tido essa compreensão, a visão espiritual do dia do Senhor. Um dia de alegria, um dia de deleite, um dia da libertação. Um dia que o próprio Deus santificou. Como nós dissemos anteriormente, as pessoas dizem, não, todo dia é um dia santo. Irmãos, Deus disse, Ele separou o dia de sábado e o santificou. Foi Ele. Agora, você vai viver de forma profana todos os dias e só no dia do Senhor vai santificar? Não. Mas há uma razão, ou melhor, muitas razões que nós vimos aqui para guardar o dia do Senhor. Então, o que é que eu tenho almejado? O que é que eu tenho feito nesse dia? Quando eu estou na casa do Senhor, no dia do Senhor, como tem sido o meu culto? É algo deleitoso? Ou você fica esperando a hora passar porque tem alguma coisa que você deixou para fazer em casa e não, mas tem a obrigação, né? O culto é a obrigação. Então eu vou fazer minha obrigação. Tá certo, mas vem para cá com um pensamento lá. Tá aqui só no corpo, né? Missa de corpo presente. Tá só o corpo, o espírito tá fora. Ou então você está dizendo, eita, o pessoal me chamou para uns colegas, rapaz. Tem ali, eles me chamaram para uma piscina. No domingo, né? Tem a obrigação. Mas você veio para a igreja, mas você está com vontade de estar tomando banho de piscina. Isso são coisas internas, né, irmãos? Ninguém vê. A não ser Deus, né? Lê os corações. Você tem se deleitado nesse dia, tem deixado as coisas, né? Deixado não é de todo jeito, mas se preparado, nós vamos ver também como se prepara, né, para esse dia, né? O quanto você tem sido grato a Deus por ter lhe libertado do jugo da sua vontade e descansado nesse dia, né? Porque no começo rapaz, não se pode fazer nada nesse dia. É um peso, é uma coisa, né? A gente vê que como é prazeroso quando Deus nos faz nos deleitar nesse dia. Então, perguntas de reflexão para que possamos fazer para nós mesmos com relação ao dia do Senhor. Que Deus nos faça compreender, irmãos, a beleza desse dia, né? A importância e o deleite nesse dia. Amém. Vamos ficar de pé, a gente vai orar, encerrando.